Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do inventor. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Obra TV. E hoje vamos abordar o tema relacionado ao direito imobiliário. Vamos conversar com a doutora Lissandra Gomes, advogada especializada em direito imobiliário, que vai falar sobre imóveis, situação da inadimplência pós-pandemia. Boa noite, Lissandra. Obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite a todos. Fico muito lisonjeada com a presença aqui e contem comigo para o que precisar. Com certeza. E você aí de casa já pode enviar então a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Lissandra vai responder aqui no Papo Certo. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutora Lissandra, como se comportou a inadimplência no mercado imobiliário com a pandemia? A inadimplência sempre foi um assunto pertinente ao mercado imobiliário. É claro que com a pandemia isso só aumentou e as fomentações em relação a isso se tornaram cada vez mais fortes, né? A gente pode dizer que com a pandemia aconteceu uma situação muito inusitada entre locadores e locatários que não se via tanto antes, que foi a possibilidade de vários acordos, né? Onde ambas as partes cederam, né? Às vezes proprietários cederam, conseguiram bonificações, conseguiram isenções nos locativos, né? Para que se pudesse se manter, né, a relação locatícia com os inquilinos. E com isso aumentasse, de uma certa forma, a resistência à pandemia, porque isso foi extremamente impactante para o mercado imobiliário. Isso é algo bem extraordinário, né? Porque nunca antes se houve tantas negociações e concessões nesse período. Exatamente, sem precedentes. Inclusive até para as próprias negociações, né? Existiam coisas que se pactuaram durante a pandemia que nunca se imaginava, tipo isenções em 100% dos aluguéis. Isso nunca foi feito, né? E acabaram que acontecendo em função de muitos negócios, um exemplo, casas de festa, né? Não tinha como se perfectibilizar um aluguel numa situação onde a casa estava totalmente fechada, proibida de funcionar, né? Então houveram essas concessões e os proprietários foram coniventes a isso e muitos deles mantiveram seus inquilinos, né? E doutora, as concessões, descontos dos locadores foram além da pandemia? Na realidade, eles andaram na mesma via, né? À medida que a pandemia foi perdendo força, né, e os decretos foram se minimizando, as locações caminharam junto, né? Os proprietários fizeram assim, vamos agora começar a diminuir, né? Tivemos inicialmente aluguéis de 50% de redução, passaram-se para 20%, para 15%, e isso foi diminuindo até que os locatários passaram a pagar integralmente, né, os seus aluguéis. E aí se buscou também, mesmo com essa integralidade, que se mantivesse, às vezes,
não se reajustasse aluguel, se não tivesse, mesmo em períodos em que havia necessidade de reajuste, os proprietários continuaram não reajustar para que pudesse pelo menos ajudar mais esses inquilinos, né, a se manter nas locações. Ao menos que continuassem mantendo os inquilinos, Sim, né, que exato. era mais importante do que não receber nada, enfim. Não, e né? até porque quando você tem uma desocupação, esse proprietário que recebia lucros desse imóvel passa a ter dívida. Porque tem que pagar CU, tem que pagar IPTU, tem que pagar água, né? Às vezes condomínio, dependendo do imóvel onde está localizado, né? Então, deixa de ser uma renda. O condomínio não é baixo, às vezes. Exato. E conforme o imóvel também, o IPTU também é pesado. Claro, exatamente, com certeza. Doutora, então, mesmo após o fim da pandemia, a inadimplência continua a crescer? Continuou pelo esse fator que eu coloquei. Como existiu a diminuição das concessões e até em muitos casos não se deu mais isenção de aluguel, esses locatários que estavam de uma certa forma debilitados, né, com a questão financeira da sua empresa, pela ausência de comércio, né, por tudo que a pandemia trouxe, não tinham ainda uma situação financeira capaz de pagar um aluguel que vinham pagando antes da pandemia. Então, essa situação fez com que, de uma certa forma, a inadimplência se perdurasse mesmo após a pandemia, porque a gente não conseguiu que os inquilinos tivessem a sua vida financeira capaz de custear 100% de um aluguel. Até tivemos, em alguns casos, a gente resolveu, tipo assim, vamos diminuir o aluguel, né? Não manter as bonificações ou as concessões e haver realmente a redução do aluguel para que o inquilino pudesse, dali para frente, começar novamente, né? É que realmente foi um desequilíbrio financeiro muito grande. Então, Claro. mesmo com o término da pandemia, entre aspas, porque realmente dizerem que ela realmente acabou, ainda não foi dito, né? Mas o buraco financeiro ficou muito grande, né? E os efeitos dela, né? Porque os efeitos dela não foram vistos só na questão, né, de saúde, que com certeza é importante, mas o mercado imobiliário, por tratar exclusivamente de não só as locações comerciais, né? Porque as locações residenciais também sofreram, porque inquilinos tiveram redução de salários, né? Até muitas vezes foram desempregados, e isso refletiu imediatamente na locação, né? Essa condição dos descontos, das concessões, foram tipo assim, metade na pessoa física dos imóveis residenciais e nos comerciais, os comerciais foram mais? Comerciais, muito mais. Muito mais. Nós tivemos proprietários que ainda resistiam um pouco em dar grandes descontos para a locação residencial, porque na visão deles não tinha uma necessidade iminente como se vê na locação comercial, né? E, doutora, no cenário atual em que se cresce diariamente a quantidade de conflitos envolvendo, então, os contratados de locação, como resolver o problema da inadimplência? O que a gente busca né, na relação locatícia como um todo é sempre compor a demanda, né, compor a inadimplência. E hoje a gente faz isso e tenta buscar muito isso de forma extrajudicial, porque a nossa justiça, ainda mais pós-pandemia, né, ela é extremamente morosa. Ela tem uma demanda processual muito grande e, às vezes, você que está buscando solucionar um conflito, você não consegue uma tutela rápida da justiça. Então, a gente sempre busca o quê? Extrajudicial, né? Sempre que se pode, hoje, a maior forma de você resolver conflitos é a forma extrajudicial, claro que assessorado por um advogado, para que haja esse equilíbrio das partes, né, para que não tenha deveres demais para uns, né, e não para outros. Então, tendo o assessoramento do advogado, é imprescindível um acordo, porque se você for para a tutela jurisdicional, com certeza a demanda vai ir muito além do esperado, né? Até porque, doutora, eu sempre digo, desde o tempo do curso de Direito, né, que o que não está escrito não está registrado no mundo. Exatamente. Então, daqui a pouco faz um acordo extrajudicial, mas não registrou em cartório, enfim, e aí fica o dito pelo não dito, né? Então, é melhor procurar mesmo uma pessoa especializada para poder fazer isso. E como a questão da locação, ela envolve juros, correção monetária, multa, então tudo isso tem que estar bem especificado numa minuta de acordo, para que ambas as partes estejam resguardadas com seus direitos. Com certeza, é isso mesmo. Não sendo possível a solução da inadimplência mediante acordo amigável, que outra opção tem o locador para resolver essa situação? Não havendo a composição amigável, infelizmente, o que nos resta é a justiça, né? E a justiça, nesse caso, é a ação de despejo por falta de pagamento. E o legislador, né, através da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, ela
possibilita a ação de despejo por falta de pagamento e há a possibilidade de cumulação. Então, na mesma ação, eu posso pedir o despejo e já automaticamente pedir os aluguéis que estão atrasados. Então, a gente tem uma ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis e encargos, né? E é essa ação que possibilita, então, que o proprietário tenha posse novamente do seu imóvel e automaticamente também veja, né, os seus valores buscados, né, através da tutela jurisdicional. Doutora, né, numa situação que, vamos supor que demore esse processo judicial, e a pessoa fique lá por mais 12 meses. Então, esse valor de cobrança de aluguéis cobra o atrasado e cobra desse período também que está sendo discutido. Exatamente. Durante a ação de despejo, enquanto o inquilino não for despejado ou durante o período da ação ele não fizer a entrega das chaves, os aluguéis vão correndo até o momento. Eu vou ter, ao final, uma sentença despejando, né, que dá ao despejo, e essa sentença vai condenar esse inquilino ao pagamento de todo esse período. Se uma ação, vamos supor, durou 2 anos e o inquilino permanece no imóvel durante os 2 anos, ele vai pagar o aluguel por esses 2 anos. Justo. E, doutora, existe um prazo que a lei estipule para o ingresso da ação de despejo por falta de pagamento? Não, na realidade não. Eu posso entrar com ação de despejo após o primeiro dia de mora do inquilino. Não há necessidade de ter, a lei nem estipula um prazo X, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. O que a gente utiliza, em regra costumeira entre os advogados militantes e até as próprias administradoras, é utilizar uma média de 3 meses de aluguel. Mas então, um dia a pessoa atrasou o aluguel, já pode correr o risco de ser despejado. Tu vai correr o risco? Não, na realidade você não vai ser despejado, você vai ter o ingresso da ação de despejo que vai demorar até você ter esse objetivo que é o despejo, né? Uma ação hoje está girando em torno de 2 anos, mais ou menos, né? É um prazo bem longo. Bem longo mesmo. Doutora, comentaste nos 3 meses, né? Os advogados normalmente estão esperando esse período, né? Por que adotar esse prazo desse período de 3 meses? Primeiramente, a gente fala em relação à questão do custo, né? Porque o proprietário, que é o polo ativo de uma ação de despejo, normalmente ele não consegue uma assistência judiciária gratuita, que é uma prerrogativa que existe para quem é um hipossuficiente. E por ter isso, por ter a renda do aluguel, né? Normalmente os juízes não concedem. Então, você vai acrescer a dívida do inquilino mais as custas processuais. Então, para minimizar isso, a gente dilata um pouco esse prazo de ajuizamento de ação. E também, porque quando você tem uma ação de despejo, como a gente falou da morosidade do judiciário, se eu distribuir uma ação hoje, eu não vou ter um réu citado em 3 meses. Então, o que a gente busca? Que nesse interregno de tempo, a gente faça uma composição amigável, a gente busque um acordo e normalmente é eficaz. Já se verificou que esses 3 meses é um tempo hábil para que o inquilino possa se reestruturar e fazer um acordo e conseguir pagar esse acordo, né? Conseguir fazer com que a gente não precise rescindir o contrato e a locação se perdure. Porque pode ser que ele tenha perdido o emprego, né? Então, e talvez nesse período de 3 meses ele já tenha achado uma outra oportunidade. Sim, e já tenha se recomposto financeiramente. E até a relação comercial também, porque às vezes existem altos e baixos, né? Você tem um mês pior, às vezes consegue levantar a função do seu comércio e aí com isso consegue cumprir com o pagamento do aluguel. Até porque o caso da pessoa também que o desempregado, né, que tem a vida ficada, daqui a pouco recebe a sua rescisão e consegue pôr em dia. E a gente até vê bastante empréstimos, né? Porque às vezes as pessoas buscam empréstimos, passaram por uma situação difícil, né? Buscam empréstimos, quitam as dívidas, né, com o aluguel e aí vão pagando os seus empréstimos de forma parcelada. Agora também chega o 13º, também é uma forma de botar em dia, também. Né? E o comércio também, que tem um comércio que está com dificuldade, geralmente tem uma sazonalidade muito grande nesse período agora de novembro e dezembro, também é o momento de botar também em dia. Então, esses 3 meses salva bastante. E ajuda bastante. Realmente a gente verificou que é um prazo, assim, hábil de você conseguir compor a demanda. É bem aquilo, né? Conversando a gente se entende. Claro, exato. Bom, e doutora, após ajuizada a ação de despejo, não há mais o que fazer? Ou o locatário pode evitar de alguma forma? Pode, na realidade, a lei do inquilinato, ela proporcionou ao locatário a purga da mora, que a gente chama. É uma faculdade onde o locatário pode, depois de citado no processo de despejo, dizer vou pagar o aluguel e vou manter o meu contrato de locação, né? Inclusive, essa faculdade, ela também é dada ao fiador, porque num processo de despejo eu tenho
um locatário e tem um fiador quando existe a modalidade de garantia de fiança. E tendo essa modalidade, eu vou citar o meu inquilino, né, para que ele seja despejado e também que pague os aluguéis atrasados e vou intimar o meu fiador do despejo, mas vou citá-lo também da falta de pagamento, porque ele é o garantidor do meu inquilino, né? Então, ele também é parte numa ação de cobrança. E sendo parte nessa ação de cobrança, eu vou dizer para ele assim, você também deve pagar. E ele também tem a possibilidade de purgar a mora, porque eu não quero que o meu dinheiro vá... eu vou pegando um aluguel que está adimplido hoje, vou adimplir ele em, sei lá, 12 meses, 24 meses numa ação de despejo, se eu posso purgar a mora antes para o meu afiançado. Então, por isso que é estendido, eu acho justo até, né, que o fiador tenha esse mesmo direito de cessar a dívida para que lá na frente ele não pague um valor muito maior do que ele poderia ter pago havendo a purga da mora. Bom, doutor, você está falando uma palavra que faz tempo que eu não escuto, né? Mas então qual é a diferença, então, entre inadimplemento e mora? É uma diferença bem simples. O inadimplemento, ele é dividido em duas partes, um inadimplemento absoluto e um inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto, que a gente chama simplesmente de inadimplemento, ele se dá quando a prestação que o devedor deixou de cumprir, ela não pode mais ser exigida. Um exemplo disso, uma festa de casamento onde eu contrato um fotógrafo para tirar foto no dia do casamento e o fotógrafo simplesmente não vai nesse dia. Uma catástrofe? Essa obrigação não pode mais ser cumprida. Mesmo que o fotógrafo se proponha a fazer uma outra fotografia, jamais vai ter o evento do casamento. Então, esse tipo de inadimplemento é o inadimplemento absoluto, que a gente chama de inadimplemento. Na locação, é o inadimplemento relativo, que é uma obrigação que, quando deixada de cumprida pelo inquilino, ela pode ser resolvida. O credor tem essa necessidade de ver aquela prestação, né, quitada. Por isso, a gente chama este inadimplemento de mora. Então, quando o inquilino está inadimplente, ele está em mora. É uma forma mais legal, mais correta de se falar. Exatamente, correta, porque ele pressupõe a possibilidade de cumprimento da obrigação. Certo, então, doutora, nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a doutora Lissandra Gomes, advogada especializada em direito imobiliário, que está falando sobre imóveis, situação da inadimplência pós-pandemia. Doutora Lissandra, como é feita a quitação da dívida? A quitação da dívida é feita dependendo da forma como ela está sendo cobrada. Se eu tenho uma dívida que está vinculada a um processo judicial, eu vou ter que normalmente fazer um acordo neste processo, que normalmente ele vai estar parcelado e ao final o juiz vai homologar essa transação, certo? Ao mesmo tempo, a gente falou da possibilidade da purga da mora, que também é dentro do processo uma possibilidade de quitação de dívida. E quando existe uma situação extrajudicial, a gente busca essa composição também através de acordo, só que dessa vez não vai ser necessária a presença do advogado. As partes podem transigir entre elas, fazer uma minuta e colocar os passos ali do que, o que vai ser feito nesse acordo, né? Datas, forma de pagamento, como vai ser feito o recebimento, mas entre as partes, mas também, como eu falei, necessário, eu acho, a presença de um advogado, nem que seja para assessorar as partes como um todo, não cada uma com o seu, para que possa manter o equilíbrio, né, na relação. Então chegou a hora de nós interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram comentários e perguntas aqui então pelo nosso WhatsApp.
Eu me chamo Álvaro Santos e moro em Guaíba e eu quero saber o que acontece se eu ficar devendo para a imobiliária. Essa situação ela é peculiar porque a relação jurídica que a gente está falando é entre locador e locatário. A imobiliária ela é mera mandatária, ela não faz parte dessa relação jurídica. Então, para que haja dívida com a imobiliária especificamente, acontece entre o locador, que é o proprietário, que tem um contrato de administração com a imobiliária. Aí sim pode gerar uma dívida, porque às vezes a imobiliária paga um IPTU, paga um DEMAI, alguma combinação, uma taxa entre do imóvel que eles combinam nesse acordo prévio, né? Que aí sim dá a possibilidade da imobiliária ser credora. Fora isso, essa é uma confusão, né, que às vezes acontece, que as pessoas acham que estou devendo aluguel, estou devendo para a imobiliária. Não, estou devendo para o proprietário, onde a imobiliária faz a cobrança. É possível o locatário quitar a dívida sempre que houver ajustamento da ação de despejo? Na realidade, não, né? Inclusive, a lei do inquilinato, no parágrafo único do artigo 62, ela fala do tempo da purga da mora, que foi aquele instituto que a gente comentou anteriormente, que é a possibilidade do inquilino purgar a mora no processo e evitar a ação, né, de despejo. Essa situação, a lei colocou um prazo para que isso aconteça. Por que isso? Porque se eu tenho um inquilino que tem uma má-fé e ele simplesmente utiliza, né, da purga da mora para dilatar o prazo, meu inquilino vai ficar atrasado até chegar na ação de despejo, ele vai lá e purga a mora. Né? Então, a lei... Purgar a mora é pagar. Pagar, né? No momento que ele fala, vou pagar. Não, então a lei impossibilitou isso. Ele tem 24 meses de prazo para não ter exercido esse direito. Ou seja, eu tenho uma ação de despejo, o inquilino vai e purga a mora. Aí, um lapso temporal, eu tenho necessidade de entrar com uma outra ação de despejo. Para essa segunda ação de despejo, para ele poder purgar a mora, eu tenho que ter um interregno de 24 meses imediatamente anteriores à segunda ação. Sim, que seria, né? Vamos supor, alguém tem um imóvel comercial, né? Deixa de pagar 12 meses, fica com, em vez de pegar o empréstimo, deixa de pagar o aluguel. Exatamente. É o juro zero, praticamente, ou o juro mais baixo, talvez, né? É isso que o legislador quis evitar, né? Que acontecesse essa má-fé e que o locatário se valesse disso quando realmente precisasse. Quando vai me despejar, eu vou pagar, né? Continuando por aqui, então, mais uma pergunta que chegou através do nosso WhatsApp. A construtora pode reter as chaves do imóvel por inadimplência do comprador? Pergunta a Raquel de São Leopoldo. Não, na realidade não pode. Isso é uma manobra que as construtoras fazem para efetivar e buscar, né, o pagamento de forma rápida. Mas isso é totalmente ilegal e abusivo. Pode dar uma pressão, mas... mas nunca reter a chave. Mas nesse caso, vamos supor que a construtora reteve a chave. E o que a pessoa pode fazer para resolver essa questão? Tutela jurisdicional. Não há outra maneira. Claro, depois de conversar com a construtora, expor a situação toda, buscar um advogado, até se pode uma notificação prévia, né, dizendo, olha, a situação é essa, é ilegal, não pode. Mas isso não funcionando, é o judiciário. Quero continuar por aqui, já chegaram mais perguntinhas. Boa noite. E quando a dívida é para a empresa de seguros locatários? Perguntou a Angélica de Porto Alegre. Quando existe uma seguradora que garante a locação, essa relação é toda com a seguradora. Né? Não existe mais a figura do proprietário, nem tampouco da administradora para fazer essa cobrança. É tudo diretamente com a seguradora. Ela que interfere e faz cobrança, ajuizamento de ação, tudo com a seguradora que foi garantidora daquela locação. Então, o locador, nesse caso, vai receber da seguradora. O locador recebe da seguradora, mas o inquilino vai prestar contas, vamos dizer, dos aluguéis atrasados com a seguradora diretamente. Tem que pagar a seguradora. Vai pagar a seguradora. A seguradora é muito mais só para tirar a questão do fiador, no caso. Na realidade, ele é uma modalidade de garantia, né, como fiador, a caução, título de capitalização, seguro-fiança. E aí, pro locador, é excelente, porque ele vai receber esse valor independentemente do pagamento ou não do inquilino. Mas para o inquilino, essa relação com a seguradora, com certeza, é bem mais onerosa do que uma relação de cobrança diretamente. Porque é mais caro? Incide mais juros, mais multas, né? Existe diferença de despejo para locatário inadimplente que tenha ou não o contrato de locação garantido por qualquer uma das
garantias legais? Sim, existe. O nosso legislador, tá, ele colocou uma possibilidade de beneficiar o proprietário que tem um contrato de locação que não está garantido por uma dessas modalidades que a gente comentou. Então, eu tenho um contrato onde, se o meu inquilino estiver inadimplente, eu não vou ter a quem recorrer, eu não vou ter a quem cobrar além do inquilino, né? Então, esse tipo de contrato, ele está vislumbrado com a possibilidade de liminar. O que é isso? É uma antecipação de tutela. Eu vou buscar a tutela jurisdicional antes do despejo, efetivamente. Não vou buscar a tutela após uma sentença e lá ao final o meu inquilino vai ser despejado. Não, eu vou buscar isso para frente e o inquilino vai ser notificado, vai ser citado a sair do imóvel e depois contestar a ação. Creio que essa pergunta que chegou já tenha sido parcialmente respondida, mas vamos lá. É o Ricardo Guerra, aqui de Canoas, ele perguntou: a minha dúvida é qual a responsabilidade da imobiliária quando o inquilino é inadimplente? Nenhuma, na realidade, a imobiliária não tem responsabilidade do pagamento de forma alguma. Ele tem a responsabilidade de cobrança, de ter os meios legais para possibilitar que o meu proprietário receba os aluguéis, mas não de garantia. Existem no mercado imobiliárias que garantem aluguel, mas é uma prerrogativa da imobiliária, não que seja uma obrigação legal. E, doutora, o que vem a ser, então, um despejo de forma liminar? O despejo de forma liminar é quando eu vou despejar o réu sem ouvir a parte. Ele não vai contestar, ele não vai ter tempo, não vai ter possibilidades legais de discutir aquele despejo. Ele vai simplesmente ser notificado que ele tem que sair. Só que para que isso aconteça, a lei coloca uma obrigação, que é o quê? Que é o locador prestar uma caução. Ele tem que depositar em juízo para ter essa liminar, esse direito a essa liminar de 3 meses de aluguel. Por que isso? A mesma coisa que foi feita com o inquilino lá atrás, uma garantia de má-fé, acontece agora na pessoa do proprietário. Se o proprietário, por alguma razão, se valeu dessa liminar de forma equivocada, de forma errada, essa caução de 3 meses vai indenizar esse inquilino lesado. Mas o que tem sido feito hoje na nossa jurisprudência, tá? Como quando eu entro com uma ação de despejo por falta de pagamento, eu tenho como proprietário um crédito de aluguéis, né? Normalmente, quando eu entro, eu já tenho valores de aluguéis que estão atrasados. E a jurisprudência tem dado aos proprietários a possibilidade de usar esses créditos como a caução, né? Então, eu uso esse crédito para pagar a caução que a lei exige, o que eu acho que é extremamente justo, porque você imagina assim, ó, eu tenho um proprietário que já está lesado pelo inadimplemento e eu ainda vou ter, às vezes, existem proprietários que não têm condições financeiras de pegar no seu orçamento e depositar 3 vezes de uma única vez, dependendo do valor do aluguel, né? Então, nada mais justo que se utilize esse crédito que ele já tem como forma de garantia. E se por acaso acontecer alguma decisão lá na frente que venha, né, a destituir essa liminar, o inquilino simplesmente não vai pagar aqueles valores, né? Então, eu acho que é extremamente justo e a jurisprudência tem feito jus a isso e tem dado muito ganho de causa, né, nessas questões de pedidos de utilização de crédito. Doutora, e quando é preciso buscar a orientação de um advogado? Na realidade, o mais importante, né, é em caso de ação de despejo, porque você não consegue ficar assessorado ou ir atrás de uma ação sem ter um advogado. A lei exige que você tenha, né, que você consiga. E por isso que se diz, se eu fui citado para uma ação de despejo, procure um advogado imediatamente, porque existem prazos, né? O advogado tem um prazo depois da citação para apresentar a sua defesa. Então, esse é o momento iminente de você procurar um advogado. Fora isso, fora ajuizamento de ação de despejo, como a gente comentou, havendo uma necessidade de um acordo entre as partes, é sempre bom você procurar para ver se o acordo que você está se supondo está de acordo, está com as partes equiparadas, se não está sendo abusivo. Então, sempre bom a procura do advogado nesse sentido. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais do nosso programa e as perguntas que foram enviadas e não respondidas durante serão logo após então. Eu quero aproveitar e agradecer à doutora Alissandra pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui, eu que agradeço, estou sempre à disposição, né, para mais esclarecimentos. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos na segunda-feira, ao vivo, para mais um Papo Certo com a doutora Flávia Fernandes de Góes.
advogada especializada em direito do trabalho, que vai falar sobre a importância da trabalhista nas empresas. E você também é nosso convidado. Nós esperamos vocês.